Mishpatim, julgamentos, ela está aqui na nossa Parashá, do capítulo 21. Olha para você ver no versículo 1 de Êxodo 21. Nós estamos terminando o Código da Aliança. Diz assim, na tradução habitual que está conosco: são estes os estatutos que lhes proporás. Em outra tradução: eis os julgamentos que colocarás diante deles. Bem diferente. Eis os julgamentos, ninguém gosta de julgamento, que colocarás diante deles. Uma sentença, o julgamento é uma sentença, emanada de um juiz. Aqui o juiz é Adonai para o seu povo. Essa ordem Mishpatim, ela surge com a eleição de Abraão. Quando ali o objetivo é de sua escolha, da escolha de Abraão, o objetivo da escolha dele é o de dar à luz a um povo, cujo auspícios, o que significa isso? É um povo cuja presença se realizarão a justiça e o julgamento sobre a proteção de Adonai. Olha só, o objetivo de sua escolha é de dar à luz a um povo, cujos atos eles se realizarão com a proteção do Eterno, com o seu apoio, com a sua justiça e com seus julgamentos. Então, não adianta nem passar pela nossa mente que nós não gostamos de julgamentos. Mas passa. Passa, porque eu sei que passa. Vamos lá em Gênesis capítulo 18, para você ver ali. Essa nossa música é bem antiga. Porque, sabe por quê, irmãos? Eu vejo as pessoas orando assim. Eu oro em nome do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Você tem que saber se essa oração tem valor ou não. Por quê? Se você não obedece, não se submete à Torá, a oração não tem valor. Abraão não é o seu pai. Olha só. Olha o capítulo 18, versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele. Depois dele é para nós. Para que guardem o caminho do Eterno, para que pratiquem a justiça e o julgamento, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Isso aí. Sim, eu penetrei. Para que ordenasse os seus filhos e a sua casa depois dele, que guardassem a estrada de Adonai, para realizar a justificação e o julgamento, a fim de que Adonai faça cair sobre Abraão, sobre ele, o que lhe prometeu. A luz é posta sobre a justiça de Abraão. Presta atenção, a luz é posta sobre a justiça de Abraão. A Torá diz: eis meu pacto contigo, seu pai. Isso está lá em Gênesis 17, 4. Vira aí a página da sua Bíblia. A Torá diz: eis meu pacto contigo, seu pai, de uma multidão de nações. 17, versículo 4. Olha aqui. Quanto a mim, é esta minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Sê o pai. Então, a luz estava sobre Abraão. Sim, Abraão é pai daqueles que entre as nações. Abraão é pai, sim, daqueles que entre as nações se submetem aos julgamentos de Elohim. Olha só. Por isso que não adianta orar em nome de Abraão, em nome de Isaac, em nome de Jacó, se você não se submeter aos julgamentos. Essa oração não tem validade. O homem ou a mulher cujo coração conquistou uma obediência voluntária caminha em direção à perfeição. Obediência voluntária. Ele caminha em direção à perfeição. Ele ou ela.
ultrapassa as normas que garantem a ordem social. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Ele caminha, se ele obedece aos julgamentos, ele caminha em direção à perfeição. Ele faz além das ordens físicas, normas sociais estabelecidas. Ele garante as normas sociais muito mais do que qualquer lei física. Ele vive em oferta contínua de seu ser a Adonai, de quem ele reconhece a presença. Todo o tempo e em toda criatura que foi criada à imagem e semelhança de Adonai. Isso é o amor. Isso é o amor. Esse é o amor. Em toda criatura, daí a renúncia. Eu gostaria daí a renúncia, que Yeshua vai tocar nela, lá no olho por olho e dente por dente. Mateus capítulo 5, que é a nossa Haftará. Yeshua ali não questiona grandes coisas. Ele está falando de um homem ou de uma mulher que renuncia para poder servir a Adonai, reconhecer a presença de Adonai, se submeter aos seus julgamentos e às suas ordens. Isso é mispatim. Olha o Salmo 72. Aqui é o Salmo da Paraxá. Nós estamos andando na Paraxá. Salmo 72. O Salmo da Paraxá Mispatim, julgamentos. Você vai ver aqui que o poema ele foi composto aqui por alguém da corte real, não por Salomão, mas para Salomão. Da corte real. O poema foi composto para cerimônias de casamento. De casamento, desculpe-me, de coroação de um rei justo, de um tzadik, que irá governar, não é? Do rei de Israel. Ele pede as bênçãos de Elohim, o salmista aqui, sobre o rei e sobre o seu povo. Olha, o canto é de Salomão, filho de Davi, ou dedicado a Salomão por um poeta da corte real. Ele vai dizer: de Salomão, Elohim, dá teus julgamentos ao rei, tua justificação ao filho do rei. Para que haja paz na nação, para que haja ordem, para que o rei seja muito próspero e todo o povo com ele. Dá teus julgamentos. Ó Elohim, dá ao rei a tua justiça, na nossa tradução. Dá teus julgamentos e a tua justificação ao filho do rei. Então, os termos usados aqui são os mesmos de Gênesis 18, 19. São os mesmos, porque vai dar continuidade à casa de Abraão, que tem que estabelecer julgamentos. Não pode odiar julgamento. Tem que amar julgamento, é mandamento, é mispatim, amar julgamento. Então, ordenados a Abraão, a seus filhos e a sua casa, o julgamento, uma decisão, uma sentença que emana de um tribunal ou de um juiz que pronuncia um mispatim para seus filhos, a sua casa, depois dele. Para Abraão, a sua casa, para os seus filhos, depois dele. Somos nós. Somos nós que devemos dizer: submeto-me, Adonai, aos teus julgamentos. Porque quem assim o faz, caminha em direção à perfeição, ao reconhecimento do amor ao seu próximo. Porque Elohim, ele está diante de Elohim o tempo inteiro. Então ele consegue ver a criatura criada à imagem e semelhança de Elohim diferente do que o outro vê. Exatamente. O Léo lembrou muito bem. Ele disse para Abraão: ser perfeito diante de mim. Porque sobre Abraão estava depositada a justiça. Para a sua casa, para os seus filhos, depois dele, para nós. Eterna.
É isso que ele está dizendo. A justificação é o ato que explica, que prova o motivo da culpa. Uma justificativa é uma desculpa que eu e você precisamos pedir o tempo inteiro quando nós pecamos contra o Eterno. É uma justificativa. O profeta Ezequiel, quando ele narra a restauração do templo em Jerusalém, ele vê que um homem, vamos lá, Ezequiel capítulo 40. Ezequiel vê que um homem estava em pé na porta. Nós estamos com o assunto aí da porta, porque a Adonai falou sobre porta agora de manhã. O homem estava em pé junto à porta, Ezequiel diz. Ezequiel 40, vai lá para você ver. Ele vai falar aqui dessa medida que precisa ter. Por quê? Porque um julgamento e uma justificativa, para eu me justificar, a Adonai vai ter que medir daqui até aqui, para ver se aquilo que eu estou pedindo de desculpa, eu estou me justificando, se ajusta à sua Torá. Se não se ajustar, não está bom. Olha o que Ezequiel fala aqui no capítulo 40, que ele vê a restauração do templo. O versículo de 1 a 3, você vai ver aqui que ele vê o homem, na mão ele tinha um aparelho, constituído de 2 réguas, para medir. Aqui, no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, isso é justificativa, para ver se a minha e a sua desculpa de não cumprimento de Torá é justa. Porque se não for justa, meu amor, vai ter que ser ajustada. Nem que ser num leito, ou não vai ter oportunidade de ajuste. Muito séria a palavra. No princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Eterno e me levou para lá, para a cidade de Jerusalém. Em visões de Elohim, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre ele, para a banda do sul, havia uns como edifícios que pareciam uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem cuja aparência era como bronze. Ele estava em pé na porta. Ele tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir, usado para a ajustagem dos tipos. Ele vai usar isso aqui, se você olhar o capítulo 40, 41, 42, todo 40, 41 e 42, ele vai medir aqui, medir ali. Ele está com 2 canas nas mãos. 2 tipos de medidas. Uma medida é comum, outra medida é sagrada. Uma medida é comum e outra medida é sagrada. Por isso que ele vai justificativa e julgamento. Mispá tem julgamento. Ele está falando de uma data específica, Yom Kippur. Olha que fala direitinho, devagar, que eu vou tomar água. O texto de Ezequiel 40, que a senhora está usando de apoio para explicar o cordel de medir de Adonai, está dizendo, no 25º ano do nosso exílio, nos 70 anos, já era o ano 25, no princípio do ano, mês de Tishrei, que é o ano que começa Rosh Hashanah, ao 10º do mês, é Yom Kippur. É Yom Kippur, viu? Ele tem uma data construída por Adonai certinha para arrependimento de pecados. Onde eu vou pedir perdão, eu vou me justificar diante de Adonai. Só que lembre que o anjo aqui, o homem mensageiro, está com 2 medidas aqui, na ajustagem dos tipos. Para que a glória do Eterno volte ao templo, é necessário provar inocência. Para que a glória volte ao templo, é necessário justificação, provar inocência, apresentar motivos, razões, desculpas, justificar o procedimento. Não é assim?
se ele vai aceitar, ele não é obrigado a aceitar. Ele vai conferir isso porque ele é o tzadik, o justo. Ele vai conferir isso com as exigências da própria Torá, da própria palavra. Provar que não há falsidade no comportamento, nem nas previsões que foram realizadas. O que é isto? Previsões que foram realizadas. O que foi julgado antecipadamente por você ou por mim, que uma coisa vai acontecer, vai antever, ela vai ver antecipadamente, previu aquilo que não é verdade. Imaginou o falso profeta? Previu aquilo que não é verdade, porque não estava ajustado na Torá. Ele conjecturou, ele prognosticou. Isso aqui, olha aqui, ele vai provar que não há falsidade no comportamento, nem nas previsões que foram realizadas. As suposições infundadas sobre o que deve acontecer ou não. Os feiticeiros aqui estão maus, mas os crentes também estão muito maus. Muito maus, porque tem gente falando de tudo, anunciando aí o fim de coisas que a Bíblia nem falou. Olha o versículo do Salmo 72, volta lá comigo. O Salmo 72 é o salmo de uma cerimônia, de dar posse ao rei. Olha aí. Olha, ele julgará o teu povo com retidão. Ele julga teu povo com justiça, teus humilhados come espatim, com julgamento. Com julgamento. Esse é o governo de um justo, no hebraico, tzadik. O rei Davi confirma as palavras de Adonai a Abraham, de julgamentos, de mispatim e de justificação aos seus filhos e à sua casa depois dele. Davi está falando de continuidade. Do que aconteceu com a casa de Abraão, o que foi prometido a Abraão, acontecerá com a minha casa. Vamos ver isso? Segundo Samuel, Davi vai fazer isso aqui em 2 Samuel, lindamente. 2 Samuel, capítulo 23. Olha só. É mispatim e justificação aos seus filhos e à sua casa depois dele. Olha aqui. São essas as últimas palavras do rei Davi. Olha só. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, ungido do Elohim de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito, o sopro sagrado, fala por mim e a sua palavra está na minha boca. Disse, ó Elohim de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Elohim, é como a luz da manhã ao sair do sol de uma manhã sem nuvens. Como o esplendor depois da chuva que faz brotar da terra a erva. Não está assim, que ele diz, com Elohim a minha casa, porque ele olhou para a casa de Abraão e pediu os julgamentos para... Davi era senhor disso, né? Para dentro da casa dele e para os seus filhos. Olha o que ele fala com Salomão, antes de assumir o reinado. Lembram disso? Que ele disse, homem, cumpra os mandamentos de Adonai. Porque você e eu teremos que nos justificar, se houver tempo de justificativa. Olha aqui, não está assim com Elohim a minha casa? Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna? Ele está se reportando à casa de Abraão, que ele era filho de Abraão. Olha aqui. Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura? Não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? O que ele está falando? A função de governar é uma questão vital. Um governo de um país, um governo de uma cidade, um governo de um estado é vital.
Para o futuro do povo. Para o futuro do povo. Os nossos governantes não conhecem isso. E aqueles que tentam ir a eles vão para tirar casquinhas, para desejar um cargo alto. Vocês sabem disso? Portanto, governar é uma função sagrada. Uma ordem ordenada pelo Eterno. O governante cumpre lugar de juízo sobre o povo. O governante cumpre lugar de juízo sobre o povo. O povo só vai bem se primeiro o governante aceitar os mispatim, os julgamentos sobre ele próprio. Porém, diz Davi, olha o que diz Davi. Olha aí o versículo 6. Porém, ele diz: os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não se pode tocar neles. Pois não se pode tocar neles. Davi fala aqui pelo conhecimento de experiência, um conhecimento experimental. Ele sabia que por causa da contenda, e com ela surgirá o debate, a controvérsia entre irmãos, a respeito de mispatim, de julgamentos, não se deve tocar neles. Eles não aceitam julgamentos, eles são irmãos. Eles têm outra doutrina, eles são cristãos, são religiosos, são judeus, religiosíssimos, são islâmicos, altamente religiosos, mas são todos irmãos, não pode tocar neles. Eles vão te matar. É isso que Davi está dizendo. Não se pode tocar neles. Eles não veem a Torá na simplicidade, grandeza, agudeza dela. Eles não veem. E nem ensinam ao povo assim. Porque são avarentos. Pensam apenas em dinheiro e no bolso. Não se deve tocar neles. Lembra do velho profeta mentiroso? Quem lembra do velho profeta mentiroso? Aonde está esse texto? O velho profeta mentiroso. 1 Reis, depois nós vamos voltar aqui. 1 Reis, capítulo 13, de 11 a 18. Que provocou a morte do profeta de Adonai. O profeta mentiroso provocou a morte do profeta de Adonai. O profeta saiu para uma grande empreitada. Ir até Jeroboão, o altar que Jeroboão estava sacrificando, e ali lançar uma profecia para Jeroboão. Ali lançaram a profecia para Jeroboão. Ele disse: também eu sou profeta, como tu. E um anjo me disse por ordem de Adonai, o falso profeta. Aqui, vamos ler o texto. Começa no versículo 11. Morava em Betel um profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Elohim fizera aquele dia em Betel. Contaram também ao seu pai as palavras que dissera ao rei. Está tudo aqui em cima, depois você lê. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde se fora o homem de Elohim que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. Foi após o homem de Deus, encontrou assentado debaixo de um carvalho e perguntou: és tu o homem de Elohim que viestes de Judá? Respondeu ele: sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Disse o homem de Elohim: não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Foi-me mandado pela palavra do Eterno: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que fostes. Respondeu-lhe ele: também eu sou profeta como tu. Adonai também falou comigo. Um anjo me disse, por ordem do Eterno: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentia-lhe. Alguém, irmão, colado junto, olhando a mesma Bíblia, a mesma Torá, tudo igual, mas mentia.
Não era Adonai que falava por ele. Olha aí. Então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Foi o fim do profeta. Foi o fim do profeta. Esse é o profeta mentiroso. Davi diz, não se deve tocar neles. Davi, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 23. Não se deve tocar neles. Vamos ver a instrução de Davi? Não se deve tocar neles por causa da ameaça à unidade entre irmãos. Por causa da ameaça de unidade entre irmãos. Falar mais alto. Lembrando que o retorno tem uma função básica. Unir judeus e gentios. Mas precisa discernir quem é falso e quem é verdadeiro. Só se discerne isso com oração e súplica diante de Adonai. Lembrando que o retorno tem uma função básica: unir judeus e gentios. Mispatim julgamentos, o rei Davi diz, mas todo aquele que os tocar deve usar uma ferramenta de ferro. Olha aí o versículo 7. Mas todo aquele que os tocar deve usar uma ferramenta de ferro, ou a haste de uma lança. A fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. O que Davi está falando aqui? É uma metáfora. Que ela está baseada no ato de arrancar o mato no meio da plantação. Que surgiu em um terreno cultivado. No hebraico se chama sachar. Preste atenção, isso é mispatim, julgamento. Isso é um pleito, uma questão judicial, pois implicou em uma demanda. Tem que ser julgado. Isso é mispatim. Mas como julgar se não pode tocar neles? Tem que usar uma ferramenta, diz Davi aqui, ensinando aos seus filhos e a nós. Tem que usar uma ferramenta. Que ferramenta é essa? Porque se tornou uma demanda judicial. Olha só, um litígio entre irmãos. E tudo isso aí era passível de contestação. A Bíblia proíbe litígio entre irmãos. Como é que fica então, pastora Sandra, se tem que aplicar mispatim? Julgamento. A Torá é o julgamento. A haste de ferro com a ponta de lança, que você não precisa ir tocar no indivíduo, você faz de longe. Se o cabo aqui for longo, você vai lá no meio da plantação, arranca o mato, mispatim, julga com Torá. Julga com Torá. Por quê? Porque é uma questão judicial, uma pessoa contra a qual é intentada uma ação na justiça. Isso é uma demanda, porque não aceita, não concorda com julgamentos. Não concorda muitas vezes com aquilo que Adonai te manda estabelecer. Como é que faz então? 1 Coríntios, no capítulo 6... fala que Adonai proíbe o litígio entre irmãos. Então, como é que vai acontecer? Mas todo aquele que os tocar deve usar roupas especiais e uma proteção especial. Essa proteção especial se encontra em Efésios capítulo 6. A armadura do soldado, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçado os pés com as sandálias, na preparação do ensino da paz. A ferramenta apropriada. Que ferramenta apropriada é essa? Ferramenta de ferro. Uma haste de uma lança. Os profetas os usam. Isso aí, muito, muito, muito. É a espada, símbolo da palavra de Adonai, como ferramenta. Vão lá em Ezequiel, capítulo 21, para você ver essa ferramenta sendo usada. A ferramenta é colocada na porta, assim, ó, com a ponta da espada. A espada de 2 gumes, que é palavra de Adonai, que penetra até a divisão da alma e do espírito de alguém, para julgar. Julgamento, mispatim. Olha aqui. Ezequiel, capítulo 21, deixa eu chegar lá. Versículo 14 a 17.
Olha só. Tu, ó filho do homem, profetiza. Bate com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes e até 3 vezes. É uma espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que desmaies o coração e se multipliquem os tropeços. Contra todas as suas portas eu pus a ponta da espada. Só a ponta. Só a ponta da espada. E ela está afiada para matar, para julgar, para mispatim julgamento. A Torá, só ela faz isso. Só ela, olha aqui. É a arma que os profetas usam. Mispatim, julgamentos, a Torá confirma. É uma ferramenta apropriada para que não se levante contenda entre irmãos. Põe a espada. Aqui, ó. A espada, vira-te para a direita e vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. Agora vai comigo em Deuteronômio 32, 25. Você vai ver a base da Torá. Deuteronômio 25, 32, 25. Essa é a base da Torá. Olha aqui, ó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, tanto ao jovem como à virgem, assim como à criança de peito e como ao homem encanecido. Se você não pode, se a pessoa não recebe mispatim, não aceita julgamentos dos seus erros e de tudo que faz, porque eu erro e você erra, nós erramos. Nós temos que abraçar mispatim e dizer: julga-me, Adonai, como julgou o governo de um rei, de um justo, para que o povo seja beneficiado. Aí você encontra no Salmo 26, julga-me, Adonai. Julga a mim mesmo. Olha aqui, Jeremias, o que vai falar? Vamos lá ainda, que eu vou devagar com isso aqui. Jeremias capítulo 9, o versículo 16. Jeremias vai dizer: espalhá-los-ei entre nações, que nem eles nem seus pais conheceram. E mandarei a espada após eles, a Torá, até que venha a consumi-los pela desobediência. A obediência tem que ser voluntária. Submissão total a Adonai aos seus mandamentos. Você caminha junto à perfeição. Caminha junto à perfeição. Zacarias diz: a espada, ergue-te contra o meu pastor. E contra... vamos lá em Zacarias. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Olha aqui, a purificação dos pecados, depois o pastor ferido. Ó espada, versículo 7 de Zacarias, capítulo 13. Zacarias 13, versículo 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Eterno dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Yeshua chega a dizer: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, Torá. Torá. Confere comigo que a Parashá Mispatim, julgamentos, no versículo 24 do capítulo 21 de Mispatim, vai dizer assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É a chamada lei de talião, não é? Êxodo capítulo 21, versículo 24. É a chamada lei de talião. Pena idêntica à ofensa praticada. Princípio de justa compensação do prejuízo causado ao outro. Presta atenção. É pena de justa compensação do prejuízo causado ao outro. Eu espero que a Adonai me dê graça para eu conseguir chegar a Levítico capítulo 5, a partir do versículo 20, mas na nossa tradução habitual é Levítico 6, de 1 a 7. Ali vai falar dos pecados voluntários,
que vão abranger isso aqui, ó, o prejuízo causado ao outro. Mas ali é sutil. Aqui na paraxá que você está, mispatim, você roubou, você foi ladrão, tirou o gado do outro, o bezerro do outro, a ovelha do outro, você vai pagar assim, assim. Aí você pensa assim, eu, bonitinha do jeito que sou, nunca pratiquei isso contra ninguém. Eu sou lindo demais. Eu preciso levar vocês a Levítico para ver os pecados voluntários contra irmãos que nós praticamos todo dia, que não somos bonitinhos, coisíssima nenhuma. Segundo Mispatim, não. E eu oro ao Eterno que eu chegue lá. Aqui você vê a lei de Italião, um princípio de justa compensação do prejuízo causado ao outro. Não precisa ser o irmão de dentro de casa. Causado a outra criatura. Olho por olho, dente, mão e pé. Você viu aqui. Olho, dente, mão e pé. São fórmulas jurídicas clássicas, comuns a todos os códigos. A todos os códigos. São fórmulas jurídicas clássicas, comuns a todos os códigos de legislação. Essa lei foi frequentemente citada nos tribunais humanos como brutal e cruel. Ok, brutal e cruel. Sem Torá. Ela é brutal e cruel. O mundo cristão opôs-se a ela, criando a lei do perdão, baseado lá em Mateus capítulo 5, não foi? A lei do perdão. Você não passa por aquela justificação. Você pede perdão, acabou. Você não tem nem consciência de que você está falando, aonde você pecou, o que você fez. Se não foi explicado direitinho. Ela é considerada, a lei de Italião, como um progresso no domínio jurídico. Por quê? A tentativa de vincular esta lei à lei penal, física nossa, a tentativa de vinculá-lo de todo um conjunto de delitos dos homens, que até então não era de alçada de lei penal nenhuma. Não é. Não era e não é de alçada de lei penal, e sim competência e atribuição e alcance de lei divina, Torá. Essa lei é de alcance de Torá e não de lei penal. Tentaram vinculá-la às leis humanas. Resolveram alguma coisa? Resolveram as questões dos roubos, dos furtos, dos sequestros. Pelo contrário, eles avançam velozmente, destruindo todo mundo. Pretendia-se, desse modo, proteger as camadas sociais mais fracas, expostas às servícias dos poderosos, dos governantes, dos grandes, do Supremo Tribunal. Maus tratos dos governantes, espancamentos físicos, espancamentos morais e emocionais dos governantes sobre o povo. Sobre o povo. Assim são entregues uma massa humana sem defesa à vontade daqueles que dominam, que são os senhores dos tribunais. Uma massa humana. Vocês acham que Elohim está no céu, olhando isso, aqui para a terra, olhando e silencioso? Mispatim é uma realidade. Não pode não ser para você que não crê, mas é uma realidade palpável. Julgamentos, cada um dará contas a Adonai daquilo que fez. Da nossa medição que o outro Isso. vai ser julgado. Isso. Porque a lei humana, quando importa erroneamente o uso de uma lei divina... Fala devagar, para todos entenderem. Quando a lei humana importa indevidamente um juízo exclusivamente pertencente a Adonai, faz como... Repete.
Quando a lei humana importa um juízo exclusivamente pertencente a Adonai e a sua Torá, chega-se ao extremo de que quando você rouba, você perde a mão. Ou seja, se você lançou mão daquilo que não é seu, você perde a mão. Só que nós só temos 2 mãos. Depois que arrancar a segunda, não tem a terceira para arrancar. E isso é o mundo islâmico mais radical. Interpretando isso uma aí. Lei divina. Isso aí. Fora da sua jurisdição de ser aplicada. O que nós precisamos entender é que muitas vezes, como a senhora falou aí, eu fui ferido voluntariamente. Ela é específica para um caso de Levítico capítulo 6 que a senhora vai abordar. Vamos supor que eu lesei o Levi. Vai dar para abordar à tarde. Eu digo assim, vamos supor que eu lesei o Levi, pastor, voluntariamente. Eu tirei algo dele porque eu quis, eu desejei feri-lo. Eu furtei e ele nem percebeu. Isso, mas é voluntário. Adonai pode imputar sobre mim uma pena que sequer o Levi vai saber que ela está sobre mim. Mas é olho por olho, dente por dente. Então. É esse que é o ponto. O problema é que o homem quer ver na sua prática... Ter o controle disso aí. Na sua prática diária... Não tem. A justificação dentro desse aspecto. Então, se o sujeito roubou, ele vai para a cadeia. Não necessariamente. Às vezes Deus vai dar um câncer para ele lidar com isso até o final da vida. Exatamente. Às vezes ele está aqui fora, mas neutralizado e preso. E qual é o critério maior disso? Porque não pode haver satisfação em quem foi penalizado pela pena do outro. Isso. Aí que é o ponto. Isso. Porque você vai chegar isso lá em Mateus 5. Porque a senhora lembra na Idade Média o que fazia? Quando alguém se levantava contra um governo, ele era enforcado diante daqueles que tinham sido lesados, para que houvesse uma reparação do indivíduo lesado com a morte daquele que havia lesado. E o governo se aproveitava disso e se sentia o máximo do máximo. Só que isso não resolve a questão. Não resolve nada. Porque existe a lei para quem é lesado e a lei para quem lesa. Então, Adonai é o Senhor dessa questão. Exatamente. Por Ele isso é o que Senhor ela não é de alçada humana. Para ser aplicada, isso. Aí que houve o erro. Vocês estão entendendo onde houve o erro? Foi a justiça humana lançar a mão dela. E os grandes aproveitam a oportunidade para se fazer com ela. A reparação é de Adonai. Senão você vai ficar sempre fazendo e não conseguindo deter. Adonai detém a ira de um ou de outro e aplaca tudo aquilo ali. Olha só, mesmo em sua formulação brutal, essa lei, ela exprime um princípio de justiça que não é sempre sublinhado. Exemplo, o olho de um pobre vale o mesmo olho de um rico. Ela exprime um princípio de justiça. O olho de um mendigo vale o olho de um rei. Então, você vai encontrar na Torá a aplicação de Levítico 24, versículo 19 a 20, você vai ver a aplicação dessa lei, mas sobre o domínio de Adonai. Aquilo que ele falou. O indivíduo, às vezes, nem lá chega, mas Adonai tranca tudo para ele aqui fora mesmo. Nós precisamos compreender que se Adonai me ama, ama ele também. É diferente daquele que está ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra e não. Daí a pouco ele não quer. Ele não tem desculpa. Ele não tem desculpa. Agora, aquele que está ouvindo a palavra, se para raciocinar e pensar, ele vai ver que da mesma forma que Adonai o ama, ama a mim. Então, se há uma contenda entre nós, nós temos que resolvê-la. É diferente de quando o profeta sai de lá e vai lá e pá, é isso aqui. Diferente. O profeta não tem saída. Porque se ele não falar, Adonai vai matá-lo. Vocês sabem disso. É ou não é? Não estamos falando disso. Estamos falando de contenda entre irmãos. Estamos dizendo isso. Então, Yeshua, vamos lá, Mateus capítulo 5. É como abrir mão da posse do outro, porque a gente gosta de ter posse do outro, né? A gente gosta de ter posse da nossa vida, da nossa casa, dos nossos filhos, e a renúncia faz você abrir mão de tudo isso. Yeshua aqui, pela Haftará, vai falar de uma renúncia.
como abrir mão, desistir da posse do outro. Desistir de achar que você tem tudo, que tudo é seu. Esse é aquele que deixa voluntariamente em prol do outro. Olha aqui. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Davi disse, você não pode tocá-los. Você não pode. Davi não disse? Não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Afasta, vai orar, que a Torá vai cumprir aquilo que o homem mau está fazendo com você. Não adianta você ir para os processos judiciais, que as comarcas estão lotadas, entornando de processos, porque alguém hoje olhou para você torto, pronto. Tem um processo judicial. As instituições, tudo morre de medo de tudo isso. Yeshua diz, não resistais ao homem mau. Ele está falando sobre deixa voluntariamente. Tudo aquilo que você está exigindo do outro, ele vive para aquele que deixou voluntariamente, que renunciou a segurar ou dirigir a vida do outro, renunciou, ele vive para ofertar sua vida, seu ser ao eterno. Assim ele consegue ver no outro a presença de Adonai. Quando ele vive ofertando a sua vida a Adonai para trabalhar em prol do outro, ele vê no outro uma criatura de Adonai. Esse é o verdadeiro amor. Quem te requisita para uma milha, caminha 2 com ele. Olha ali o versículo. Vamos acabar. E se alguém quiser demandar contigo, tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. A túnica é muito importante. Você viu o que Neemias falou? Nós não nos despimos das nossas vestes, as vestes sagradas e espirituais, que tem que estar sobre nós o tempo inteiro. Mesmo quando íamos às águas, não despíamos das nossas vestes. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Quem te requisita para uma milha, caminhando com ele. O termo requisita aqui faz alusão às requisições administrativas. Que dos poderosos, dos governantes, dos líderes, dos pastores, dos chefes, que obrigam as massas às corveias, ao trabalho gratuito, voluntário, que os servos prestavam ao senhor feudal durante certo número de dias. É isso aqui. Requisições, alusão às requisições administrativas. A ordem de Yeshua ultrapassa essa hipótese e diz respeito à disponibilidade para com o próximo. Irmãos, olha, nós saímos daqui no domingo de manhã, 8 horas da manhã, quando todos nós poderíamos estar, se não fazendo nada na nossa casa. Nós vamos para dentro da unidade prisional, para estar ali com os nossos irmãos. Pastora, seus irmãos, nossos irmãos, são todos crentes, tem pastores lá, são nossos irmãos. A última vez que conseguimos ensinar, porque temos sido impedidos, a última vez que conseguimos ensinar, era para a galeria de... Foi a B? Foi uma coisa maravilhosa, Simone. Eles entenderam a palavra de Adonai. Porque não adianta ir ali gritar e tocar um instrumento alto e ludibriá-los com qualquer outra coisa. Tem que ensinar Torá. Mispatim, julgamentos. Tem que ir ali fazer isto. Para que ultrapasse essa hipótese aqui, é a minha disponibilidade para com o meu próximo. Eu tenho que deixar tudo e ir atender o meu próximo. Eu não posso ali ter expectativa de usar a vida de quem quer que seja para poder estar ali falando a palavra. Essa é a disponibilidade para com o meu companheiro. Essa é a abertura dos corações, a abertura dos corpos, a abertura das bolsas, do dinheiro,
da gasolina, de tudo que tem. Essa é a abertura. Olha o versículo 43. Ouvistes o que foi dito? Ama teu companheiro e odeia o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Ele está fazendo citação de Levítico 19. Versículo 18. Porque usa-se aqui a palavra réia, se deriva do radical. Apacentar, companheiro, aqui é réia. Ela deriva do radical apacentar. O roel é o pastor e réia é aquele que apacenta. Vai lá e apacenta o teu irmão. Seja disponível ao teu companheiro para que ele... Nós estamos com um depósito na nossa mão, irmãos. Pensa isso. Que depósito? Torá. Eu nego esse depósito ao outro. Você acha como eu fico diante de Hashem? Tem gente que diz, eu não vou, porque eu não vou colocar a minha vida em risco. Se eu morrer assim, se Adonai retirar a minha vida assim, vai ser a maior bênção. E a sua? Você anunciando Torá, mispatim, para aquele que não tem. Nossos irmãos estão presos, porque não conhecem mispatim, porque não conhecem Torá. Ai de nós, ai dele, ai dele, ai dele, ai de você, se negar essa disponibilidade do coração, do corpo e das bolsas. Que o Eterno nos abençoe, para que de tarde nós venhamos continuar o nosso ensino a vocês. Em nome de Yeshua. Queremos ver se Ele nos permite chegar a Levítico 5. Vai permitir. Em nome de Yeshua.